Na Universidade do Texas, em Austin, o notável Dr. Daniel Buss desenvolveu um estudo muito interessante a respeito da televisão e dos meios de comunicação de massa. Nesses estudos, o professor Buss se deu conta de que a televisão tem o condão de modificar os critérios de status e de prestígio no mundo. Consegue criar ídolos instantaneamente, transformar pessoas insignificantes em heróis da noite para o dia. A televisão é capaz de derrubar líderes, ídolos, com esse mesmo poder de interferir na mentalidade coletiva. Ao mesmo tempo em que vem sendo capaz de produzir essa fenomenologia social, psicossocial, também altera os padrões de vivência psicológica das criaturas. Passa a aumentar a autoestima baixa dos indivíduos porque, cada vez que o telespectador vê na telinha um artista, um dos seus ídolos, de determinada maneira vestido, penteado, com o corpo mais ou menos esculturado, malhado, sarado, vai se sentindo humilhado por aquele estado de coisas. Ele vai sentindo necessidade de se igualar, de se equiparar ao seu ídolo. Por causa disso, vemos que se numa telenovela, por exemplo, um personagem aparecer vestido de determinada forma, o comércio impõe às massas usar aquela vestimenta. Determinada joia, corte de cabelo, penteado e lá está a população perfeitamente entrosada com seus ídolos. A televisão vai moldando os caracteres dos indivíduos que nela encontram as suas referências, seu norte, seu prumo. Portanto, se faz preciso tomarmos cuidado com a influência que ela esteja desempenhando sobre nossas vidas. Exatamente porque os meios de comunicação visual que conhecemos têm esse poder de mexer com a pessoa. O índice de insatisfação vai se ampliando. Cada vez que vemos na televisão alguma coisa que ainda não somos, que ainda não temos, que ainda não adquirimos, advém-nos um desejo muito grande de ter, de ser daquela forma, de fazer daquele modo. Isso acontece com nossas crianças. Vemo-las dançando como seus ídolos da telinha, jovens desejosos de cantar, de bailar, de fazer as mímicas, as interpretações em consonância com seus ídolos. Cada qual vai perdendo a referência de si mesmo e tomando para si a referência do outro. Naturalmente que para o desenvolvimento do indivíduo isso é pernicioso porque nem todos os exemplos, nem todos os padrões que nos são apresentados pelos meios de comunicação visual são salutares, são saudáveis. Quantas vezes encontramos artistas falando verdadeiros impropérios contra a honra familiar ao narrar seus casos pessoais, quase sempre indevidos? E uma leva de criaturas passa a copiá-los. Logo, há que termos cuidado com esse poder influenciador da televisão. No entanto, quais são as pessoas que a televisão consegue influenciar com essa força? Não são os indivíduos bem educados emocional, moral e eticamente. Quase sempre faz parte esse contingente da leva da humanidade que não tem outras referências ou não fixou outros valores que não tenham sido esses apresentados pela televisão. Conforme os estudos do professor Daniel Buss, a televisão e as mídias visuais impõem uma maior importância à aparência física. Ninguém pode se apresentar diante das câmeras sem que tenha uma boa aparência e, naturalmente, isso mobiliza 1001 providências. Surgem, então, as necessidades plásticas, as cirurgias plásticas, os implantes, tudo para melhorar a aparência. Os cabelos, os cortes, as tinturas, as vestimentas, as roupas, a própria expressão do corpo físico. O indivíduo tem que ser magro para ter sucesso, para fazer sucesso. Ou o indivíduo tem que ser gordo para fazer sucesso. Ele não pode ser como queria, ele tem que obedecer a um padrão de sucesso. Encontramos, ao lado disso, a diminuição do bem-estar psicológico, diz o professor Daniel Buss. E essa diminuição da satisfação psicológica se deve a isso que anteriormente referimos. Cada coisa que vemos, que esteja melhor do que nós, a desejamos. Cada situação que o artista está vivendo e que nunca experienciamos, almejamos. Desse modo, vão surgindo as possibilidades de nos enfadarmos um com o outro, no caso dos casais. Aquele modelo da telinha, homem ou mulher, começa a falar profundamente a desarmonia que trazemos na nossa intimidade. Desejamos encontrar uma pessoa com aquele padrão,
conforme aquele ator, aquela atriz, aquele cantor, aquela cantora, aquele atleta. E a nossa infelicidade vai crescendo. Tudo porque assistimos à programação televisiva sem o devido ajustamento interior. Não conseguimos essa educação que nos diz que o valor não é uma coisa que trazemos de fora. O valor é uma construção que fazemos por dentro. Não importa se na mídia televisiva um artista se vista dessa ou daquela forma, devemos nos vestir como nos seja possível. Não importa que o galã seja magro ou seja gordo, teremos o corpo que devemos ter, que precisamos ter ou que podemos ter. Não nos deve impressionar se aquele artista, aquele astro tem olhos azuis, verdes, amarelos, ao ponto de nos desesperarmos para conseguir uma lente de contato da mesma coloração. Tudo isso vai fazendo com que passemos a viver para fora, passemos a ver a nossa vida como alguma coisa exterior e não como uma realidade íntima. É feliz na Terra não quem está na televisão, não quem aparece na telinha, mas quem consegue viver no mundo as leis da vida, as leis de Deus, onde quer que se encontre. É válido que admiremos a beleza plástica desse ator, dessa atriz, desse cantor, desse bailarino, desse ídolo. É válido. No entanto, essa educação que vamos impondo a nós próprios vai fazendo com que vejamos que tudo aquilo que não passa de uma grande fantasia. No entanto, essa educação que vamos impondo a nós próprios vai fazendo com que vejamos que tudo aquilo não passa de uma grande fantasia. Não conhecemos a vida real desses indivíduos que, à frente das câmeras, são personagens. Desconhecemos totalmente a realidade do indivíduo que eles são. Levemos em conta quem é que faz a televisão, quem é que organiza a sua programação, quem é que estrutura os grupos de atores e estrelas, homens e mulheres, atormentados no mundo como quaisquer outros, com suas deficiências morais, com suas grandezas morais, com suas facilidades emocionais, com suas dificuldades emocionais, com suas carências afetivas, com seu orgulho, sua vaidade. Certamente que esse veículo, tão importante como é a televisão, vai sofrendo as nuances ou vai recebendo as virtudes daqueles que estão por trás da máquina que faz tudo isso acontecer. É um grande teatro. Entretanto, nós proviemos do grande além para a Terra com um compromisso, não de seguir os passos dos modelos humanos, mas do maior espírito que Deus deu ao mundo para servir de modelo e guia, o homem de Nazaré.